Vamos começar agora o capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos, gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: Porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés, e relatou ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram.
mas depois nunca mais o fizeram. Então no arraial ficaram 2 homens. Chamava-se um Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço e o anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do arraial, e cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia, e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 hómeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Estamos lendo o livro de Números, capítulo 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saí vós 3 à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os 2 acudiram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, rogo-te, não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias,
e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Estamos lendo o capítulo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das frutas uvas temporãs. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádes. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra em que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente, e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram também os homens que subiram com ele: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Aнаque, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos
aos seus olhos. Estamos lendo, começar agora o capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais com a tua força fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: Porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados
segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que expiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação. Aos que se sublevaram contra mim neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Estamos lendo agora o capítulo 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes do gado ou do rebanho oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária para fazer nas vossas festas fixas um cheiro suave ao Senhor, então aquele que fizer a sua oferta fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite. E de vinho para oferta de libação prepararás a 4ª parte de 1 hin para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás como oferta de cereais, 2/10 de efa de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de 1 hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a 1/3 parte de 1 hin, em cheiro suave ao Senhor. Também, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com metade de 1 hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a metade de 1 hin como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural, assim fará estas coisas ao oferecer oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Também, se peregrinar convosco algum estrangeiro,
ou quem quer que estiver entre vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Depois de terdes entrado na terra em que vos hei de introduzir, será que, ao comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada durante as vossas gerações. Igualmente, quando vierdes a errar, e não observardes todos estes mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem ordenado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais do mesmo, e a sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, bem como o estrangeiro que peregrinar entre eles, porquanto, sem querer, errou o povo todo. E se uma só pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca. Quando pecar sem querer, e feita a expiação por ela, será perdoada. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento. Esta alma certamente será extirpada, e sobre ela recairá a sua iniquidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial, e o apedrejaram de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.